Sim, eu chamo quem aqui, Gabi? Quando entrar, né? Boa noite, meu povo. Só esperando aqui a conexão da nossa ilustre convidada para esse bate-papo. Esperando a doutora Vânia Gondim ingressar para que a gente possa começar esse bate-papo. Na verdade, enquanto ela entra, deixa eu dar uma atualizada aqui nos casos. Nós hoje tivemos uma ampliação aqui em Jequié, um número preocupante, 5 casos mais. Temos também um outro dado aqui, que o Reino Unido acaba passando em números de morte, tanto a França quanto a Espanha. Na verdade, é um dado extremamente sério para essa demanda. E a gente gostaria mesmo de poder dialogar efetivamente com todos sobre essa demanda. São muitos assuntos que a gente está querendo, na verdade, dialogar. Acho que a nossa convidada está com um problema aqui de conexão, ela não consegue entrar na live. Não sei se a gente vai precisar desligar aqui e encaminhar. Mas deixa eu encaminhar aqui para a gente já ter logo Vânia Gondim, né? Pronto, já enviamos. Então, antes que a doutora entre, nós temos alguns pactos para a gente dialogar sobre essa live. Primeiro, explicar a razão dela, antes que... Eu sei que isso causou uma certa... surpresa, né? Nunca mais a gente tinha feito um diálogo sobre isso, e nós temos alguns pactos para a gente dialogar nesse momento, né? Uma live curta, uma live que dura apenas 30 minutos, e nós consideramos que é um assunto muito duro, um assunto muito pesado, um assunto muito sério, para a gente estabelecer qualquer dimensão política nesse sentido. Daí a gente precisa pensar, nós não vamos politizar esse tema. De jeito nenhum nós vamos fazer isso, nós vamos tratar aqui a partir de embasamentos científicos e sociais. Então, quem tem a expectativa de que a gente politize esse debate, por assim dizer, pode se decepcionar. Então, nossa entrevistada já está no ar. Queria saudar, perguntar aí como é que as coisas estão, os meninos, Luca, Mariana. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Para mim é uma honra e uma alegria imensa participar desse bate-papo com você. Espero que contribua de alguma forma para dirimir, né, algumas ou muitas dúvidas nesse momento. É isso. Vânia, então, deixa eu te mandar aqui beijo de Gabi, de Vinha,
dizer que manhã está muito bem. Eu assisti uma última exposição sua e, a julgar pelo apetite dela, ela está ótima. Ela está ótima. Então, pode ficar tranquila que, por esse sintoma aí, a Covid passa bem distante dela. Ela me disse, eu estou com medo de perder ela para você, Pois inclusive. é. Retribua os beijos e os meninos também estão mandando para vocês. Eu estava pensando como te apresentaria nesse primeiro momento e Sua lembrei muito. irmã já é credencial demais. Pois é, eu lembrei muito de Painho, né, nosso saudoso pai. E ele, quando ele encontrava alguém que ele não conhecia e queria se apresentar, ele falava assim: quem és tu, Coriolano? Eu queria que você se apresentasse com essa pergunta. Quem és tu, Coriolano? Eu sou Vânia Gondim Pires, sou de Contenda do Simpará, filha de Diva e Edivaldo, neta de Tulita com muita honra, dando fé, pessoas a quem devo a formação de meu caráter, de meus valores. Fiquei em Contendas até os 8 anos, depois fui para Jiquié e com 18 fui para Salvador. Minha formação é toda baiana. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia e fiz minha residência no Hospital das Clínicas, também as subespecializações também, infectologia, infecção hospitalar, hospital de infecciosas, também lá, e comecei o mestrado também, MEC, Hospital das Clínicas. Então, assim, apesar de ter feito alguns cursos fora, minha formação principal é toda baiana, com muita honra. Muito bem. Vânia, deixa eu explicar para o povo como é que a gente pensou e de onde saiu essa ideia da gente dialogar sobre esse tema. Já disse antes, não sei se você já tinha entrado e ouvido, que a gente fez um pacto de não falar sobre política, de não politizar essa doença, que é um assunto muito caro, né? Muito sério. Mas sério demais, grave demais. A gente vem dialogando muito no grupo do Gondim da família. A gente já tem quase 2 epidemiologistas no grupo, né? A Sônia Lúcia nos dá os dados mais gerais, já com as suas análises. Tiago nos dá os dados mais locais, né? A gente se surpreende com a quantidade de curados na Alemanha. A gente vê que o Reino Unido hoje já passou a França e a Espanha. Então, eu tenho uma máxima que diz que quem tiver certeza nesse momento está muito enganado, né? Porque é muita coisa muito nova para a gente. Com certeza. Não, a única certeza desse momento é que não sabemos nada. Que essa doença veio para nos colocar no nosso devido lugar. Não sabemos nada, estamos sempre a aprender. Somos todos iguais, afeta igualzinho a classe A, quem tem convênio, quem não tem, igualzinho, sem nenhuma diferença. E veio também para testar um pouco da nossa educação, né, da nossa capacidade de obedecer, eu diria assim. Se a gente não é capaz de obedecer, de baixar a cabeça para ficar em casa, o que mais que a gente está disposto a obedecer, né? E imaginar o que é ficar no hospital entubado, sozinho, sem receber visita, muitas vezes lúcido, né? Sedado para não brigar com o respirador, mas lúcido. E esperando se vai estar vivo no outro dia, a gente reclamando porque está em casa. Imagine. Então, assim, nós chegamos num ponto de nenhuma disciplina, de nenhum limite, de nós nos darmos as nossas ordens, os nossos limites, os nossos nortes. E acho que essa doença veio para desmistificar, bulir com isso tudo, rever valores. Eu digo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, de que não seremos os mesmos depois dessa doença. Não seremos os mesmos. Então, vamos começar. Eu tenho uma frase também que eu carrego sempre com ela, que a gente vai dialogar aqui num assunto sério, triste, que tem trazido muitas incertezas no nosso cotidiano, mas com o horizonte da esperança. Tem uma frase que está fixada no meu coração, que dividir angústia também é socializar a esperança. Então, vamos pensar sempre naquilo que pode ser melhor. Eu tenho convicção que a gente vai sair dessa bem melhores, com a solidariedade, com princípios educativos e sociais melhores. Então, nós vamos dividir esses 60 minutos, acho que agora 50, em 2 partes. Eu tentei fazer
um compilado aqui com algumas questões que mais circula a mídia, para que você possa, de alguma forma, referendar, estabelecer se é verdade, se é fake, o que é que a gente pode fazer. Eu queria, então, mas eu queria, antes de tudo, fazer uma homenagem aos profissionais da saúde, porque e os outros profissionais que não têm a E os da opção de ficar em limpeza. casa. E os da limpeza, viu, Beto? Da Porque limpeza, eles da é que segurança. permitem. Mas eu digo da limpeza, assim, porque eles que nos permitem trabalhar-se com segurança, eles limpam nossos EPIs. Cada vez que a gente entra num quarto para atender, ele vai e faz a desinfecção terminal. Então, assim, é um profissional que vai ter que ser lembrado muito, muito como um profissional que dá segurança para o nosso trabalho. Uhum. Então, a gente tem dito que rede social ela tem virtudes e tem problemas, né? Porque ela acabou dando voz a muitas pessoas e muitos veículos que não têm muito embasamento. E acaba que esse volume de informação acaba saturando e trazendo mais dúvidas do que conscientização Sim, dos procedimentos, não é isso? sim, sim. Começaria com esse bate-bola, que são perguntas curtas e respostas mais rápidas também, para a gente perguntar por que Covid-19? Então, nós já tivemos o coronavírus em duas oportunidades, essa é a terceira. A primeira vez no Reino Unido, em 2002, ele teve o nome de síndrome respiratória do Reino Unido e chamava MERS. Depois, nos Estados Unidos, em 2013, e chamou SARS. Agora, a terceira vez, em 2019, na China, e chamou SARS-CoV-2, ou Covid-19, é o nome da doença. Por isso o nome Covid-19. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, isso tem batido demais, sobre isolamento, distanciamento social. Qual a diferença? Eu estou muito menos preocupado com o conceito, mas Entendo. qual a necessidade que a gente tem de estabelecer entre Olha, é a isolamento e única, distanciamento? é a única coisa, Beto, que a gente pode dizer que sabe hoje, que tem epidemiologicamente comprovado, porque já foi visto em outras situações, que as medidas de distanciamento, de isolamento ou de confinamento, como quer o doutor Não. Naumar, e quer e pode, então, tem uma diferença muito grande, né? Nós ficamos em confinamento, nós ficamos em casa, mas em contato com o mundo pelas redes sociais, pela televisão. E quem está em isolamento é aquele que eu citei, que está no hospital tomando remédio, isolado, não pode receber visita, não pode receber ninguém. Né? As pessoas entram para ele com o vestido para a lua, ele não sabe quem é. Então, é a única medida que comprovadamente diminui. Única. Se nós podemos hoje dizer a Alemanha deu certo, o Reino Unido, a Inglaterra e os Estados Unidos não deram, qual foi o fio que divide isolamento e distanciamento? É esse o fio divisor. A Argentina, né? Brilhantemente, quase lockdown. Ou seja, a resposta que temos. É impressionante. E a gente vê na Bahia, temos um comportamento bem acima do Brasil, ou seja, bem melhor do que o Brasil, porque nossos governantes, graças a Deus, acreditaram nessas medidas e investiram nelas. Tem cidades que investiram mais ou menos. Então, a gente vê Santo Antônio de Jesus nadando por cima da onda. Nenhum caso. E vê Ilhéus no caos. O que é que diferencia? O que é que teve diferente aí nisso? O distanciamento, as medidas de isolamento, a obediência a isso. Somente só. Porque no mais, andou falando um vídeo circulando aí, se você me permite, falando que não sabe por que usar máscaras, porque nós já temos vários tratamentos estabelecidos. Não tem nenhum tratamento estabelecido. Nenhum. Tudo que temos são ensaios clínicos, tentativas e erros. Só. Então, o que temos hoje de palpável na literatura, de comprovado, robusto de peso, é medida de distanciamento e isolamento. Lavar a Bom, mão e usar máscara. eu estou percebendo aqui, tem alguns ouvintes, mandar um abraço a todo mundo, não está dando tempo de registrar, que está entrando uma Todos, galera aí. todos, por favor, muito obrigada. Mas enquanto isso, tem gente pedindo para você ajustar seu áudio aí. Pede a Lu para dar uma olhadinha aí no Por áudio. favor.
o isolamento, aliás, você deu o exemplo da Alemanha, que acabou flexibilizando a medida de isolamento e acabou ampliando a quantidade de Ampliando. casos. Nós tivemos Isso. agora Ela em fez uma segunda onda. Santa Catarina, que eles liberaram, a galera toda foi para shopping e acabou aumentando uma quantidade grande também de casos. Agora, Isso. eu sei que é difícil essa pergunta, É para aumentar muito. mas queria que você que está vivendo o cotidiano, está no front, vamos falar assim, o isolamento que vivemos até agora deu resultados? Sem Sim, ele, estaríamos em sim. que patamar? O sistema já estaria colapsado. De certo, já estaria. Porque nós somos modelo para o mundo, né, no que diz respeito à cidade de Salvador. Apesar dos muitos problemas que ainda temos, principalmente na periferia, é difícil para a pessoa mais carente, que já não tem nenhuma diversão, nada, que a casa é pequena, é difícil para ele entender ficar em casa. Se ele trabalha muito, se ele sai muito, e que o minutinho que ele tem no final de semana, ele não pode ir ali tomar uma, conversar, fazer um som. Então, tem sido difícil convencer isso, mas ainda assim, nossos números são bem melhores que os outros, mas tem que melhorar mais ainda. Os números que o governo do estado liberaram, se a gente continuar assim, se a gente não descer 4 pontos, em maio colapsa nosso sistema de saúde. E eu, quando me perguntam o que é colapsar, eu costumo dizer assim, você está numa casa, tem 6 irmãos, 7 irmãos, e tem um banheiro para ir para uma formatura 8 horas da noite. Ou começa a arrumar 4 horas da tarde e faz aquela escala, eu sou tal hora, eu sou tal hora, eu sou tal hora. Ou vai alguém sem tomar banho, ou vão brigar, ou não vai dar, vai ter um colapso, certo? Então, justo essas medidas é para que dê tempo o sistema se refazer, quem está doente voltar a trabalhar, os médicos afastados voltarem, e a cada vez que alguém precisar do sistema de saúde, ele ter condição de acolher. Então, É por isso que essas medidas. essa reflexão me faz lembrar, e eu vi que ele entrou aqui, sou Paulo Gabriel Nassif, que ele é o presidente do Conselho de Estado da Educação, a gente tem debatido essas medidas na educação, e ele tem ultimamente citado uma frase que ele viu lá no aeroporto de Joanesburgo. Se você Sim. quiser ir longe, se você quiser ir rápido, vá só. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Ou seja, a gente vai precisar de todo mundo para a gente resolver toda essa problemática. Não adianta, Sim. porque uma ação isolada de um grupo, de uma pessoa, não vai levar a gente num lugar bom nessa perspectiva, né? E vi ontem Sim, também, para a sim. gente passar para os outros assuntos, saiu no É o País uma citação de Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu achei bem chocante, né? Vamos ter um luto pela falta de consciência. Muitas pessoas vão se arrepender de não ter tido Li também. cuidado antes e vão Li pensar: também. eu poderia ter ficado em casa. Poderia ter convencido as pessoas a ficarem em casa. Li Haverá também. Chocante. arrependimento coletivo também. Então, acho que fica Chocante. como lição. Até agora, Fica então, a assim. medida a ser tomada parece ser a medida mais fácil, porque é a medida Pois de se bem. isolar, para quem pode se isolar, né? Para Porque a quem gente pode. tem outros. É tão fácil que chega-se a duvidar dela. E nós temos exemplos. Eu, quando quero citar uma coisa como verídica, eu cito a Bíblia, Beto. Então, eu falo assim: nós temos exemplo na Bíblia de que o grandioso, o que traz sabedoria, em geral, é simples. É simples. Lembra da cura de Naamã, aquele rei que foi procurar um sábio, um grande profeta para curar ele de umas feridas que ele tinha pelo corpo. Aí quando ele procurou e ele foi, dias de viagem naquele tempo, ele esperou que dissesse o que a ele? Não, faça isso, faça oferendas. Vá no rio, no lago, e entre 3 vezes. Aí ele disse, o céu, mas como? Pelo amor de Deus, eu fiz essa viagem toda a propósito, minha mãe tem um livro pronto a esse respeito e não publicou ainda, uma pérola. Então, ele foi. Aí o servo falou, pois se fosse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer para ter o resultado? Ia. E porque é fácil, o senhor não vai? Vá! Aí ele foi as 7 vezes que o profeta mandou.
Na sétima, ele levantou com o corpo todo limpo. Então, a gente tem isso. O que é simples, a gente descarta, mas o que é sábio, em geral, é simples. O que liberta, em geral, é simples. Se fosse fácil, já tinham feito outro parabéns para você, né? Pois Nunca bem, inventaram nada tão, pois tão é, chocante e que atravessa nações, enfim. Me diga aí pois quais são os bem. principais cuidados e prevenções. Diz aí. Bom, prevenção, ficar em casa, ainda em casa, manter o distanciamento de pelo menos 1,5 m, 2 metros um do outro. Se alguém em casa está em quarentena, está com suspeita e esperando o exame, usar máscara, ficar no seu quarto, ter sua roupa de cama, banho, é, talheres, utensílios separados para ele. Se falar de uma janela para você precisar comunicar ou pela rede social. É assim que a gente deve se isolar, Ovânia, mas tem casa que tem um vão só, é só um cômodo, todo mundo de máscara. Se não tiver álcool gel, lavar as coisas com que boa, as mãos com água e sabão tá perfeito. É rigorosamente a mesma coisa que passar álcool gel. Então, assim, as medidas são muito simples, as preventivas, as terapêuticas são tão complexas que a gente não consegue consensar ainda. Tem algum protocolo? Sim, pode falar. Desculpe, foi porque eu me empolguei nisso e não falei o resto. Então, é não sair de casa, só sair para o estritamente necessário. Se você tem que sair para trabalhar, ou se você precisa sair para comprar remédio, para comprar comida. O resto fica em casa. Se sua doméstica tem idade ou tem fator de risco, libere ela. Ou ela vai e você paga o Uber, paga a condução para ela não pegar uma condução pública, onde ela se exponha. E onde você precisar ir, vá de máscara. Não toque nas superfícies, mas se for obrigado a tocar, álcool gel ou água e sabão depois. Muito Então, é bem. mais ou menos isso aí. Foi, Tem um desculpa. protocolo concluso sobre permanência do vírus nas mais variadas superfícies? Porque a gente ouve Tem. tanto, né? Então, diz Sim, para a sim. gente nas principais, pelo menos. Tá. Só para chocar bem, Beto, o vírus da AIDS, que é o que a gente conhece de mais mortal até hoje, né? Ele e o ebola. O vírus da AIDS, ele não fica vivo 30 segundos fora da nossa corrente sanguínea. O coronavírus, o SARS-2, ele fica vivo 4, 5 dias em superfície de metal, madeira, borracha. Isso é tudo que a gente convive hoje. Quase tudo é sintético, quase tudo é de metal. E como é que a gente faz para limpar com que boa? Para esterilizar isso aí, para limpar isso aí. Que boa! Então a gente vai ter que aprender a ser mais higiênico, a limpar aquilo que o olho não vê. A gente vai precisar ser mais higiênico e mais insistente nas medidas de limpeza. Beleza. Tem que mandar um abraço para muita gente. Estou vendo que o amigo Garapa, Rafael Aragão, Cris Oliveira, vi que Ana Rita, nossa conhecida antiga de Charutão. Tem muita gente assistindo a gente aí, gente que você conhece, que foi Um da sua abraço geração. para todos Quem também. mandou um Um abraço abraço para para todos. você foi o atual secretário de Educação, que foi seu colega lá no Polivalente. Aliás, queria destacar a gentileza, a galhardia de Jerônimo Rodrigues, uma pessoa Eu também, muito eu legal, que também. eu gosto muito Eu dele. também. E Outro tem, abraço e parabéns pelo trabalho. tem enfrentado esse processo com uma serenidade grande, enorme, né? Vale todos os Uhum. registros. Queria voltar aqui para as questões. Tem alguém perguntando para você falar mais sobre água sanitária, porque na classe a gente fica ouvindo muito a mídia que só o que resolve é álcool em gel, e a gente sabe que tem pessoas que não, primeiro que Com sumiu do dificuldade. mercado, quando É, reapareceu com foi preço grande, né? 10 vezes maior. Então, como é que você tem o Não, mesmo efeito? o mesmo efeito. É que para colocar para a população, para todo mundo, você tem que estabelecer algumas coisas. Quando estabeleceu álcool e gel, era porque era muito mais fácil. Não tinha um problema da boa, que é de manchar as coisas. Não tinha o problema do incêndio. Então, o que foi estabelecido foi álcool e gel. Não quer dizer que ele seja superior, não. É que você tinha que estabelecer alguma coisa. Álcool em gel, lavar a mão, máscara.
Inicialmente, você lembra a confusão com as máscaras, só em 95, depois era cirúrgica. Aí que a gente foi evoluindo e foi cair na ficha que não teríamos insumos para manter esse padrão. E os estudos foram feitos e nós fomos vendo que nós que estamos fora do hospital, quando eu estou fora do hospital, eu posso usar a máscara feita em casa, doméstica, de tecido. Toda vez que ela estiver molhada, eu lavo, usar um turno. Hoje já tem outras medidas de colocar um guardanapo, né, dentro da máscara e trocar cada vez que umedeceu, cada vez que você sentir que molhou, ou a cada 2 horas. Então, essas foram alternativas que surgiram no caminho, uma doença nova demais, um contágio absurdo. Então, tudo que se desenvolveu foi nesse caminho, praticamente de março para cá, né? É o que a gente tem desenvolvido. Então tá, eu queria perguntar a você sobre elevador. Eu vi outro dia, eu não me recordo, mas esses dias eu ouvi dizer que é um cuidado muito grande. Primeiro que é um ambiente pequeno, Isso. fechado. Mas Pequeno, fechado, não circula. Tem um comportamento diferente do vírus no elevador? Ele fica mais... Não. É que na maioria deles é de metal, a superfície é de metal, então ele vai ficar ali. Você não sabe qual a limpeza que finalmente é feita, já que a gente não tem tantas medidas higiênicas, não tinha tantos costumes higiênicos assim de limpar ele todo. É pequeno, você não tem nenhuma aeração, ele não fica aberto para ventilar. Ele é pequeno. Então o vírus entra ali e não tem como sair. A não ser que a gente faça a aspersão, ou de álcool, ou de que boa com água, algo assim. Tem umas empresas agora propondo essa desinfecção, entrar nesses lugares pequenos e fazendo essa desinfecção, justamente para que esses ambientes possam ficar um pouco mais salubres, porque hoje eles são considerados insalubres. É para entrar no elevador de máscara. Não tocar em nada. Se tocar, tocar com a mão que você não escreve, porque essa dificilmente você vai tocar no rosto. E usar álcool em gel ou lavar assim que sair. Então tá, eu falei que um dos objetivos dessa live era tornar pública aquilo que era uma conversa privada num gondim. Você volta e meia, dá umas broncas em um de seus irmãos aí, e está todo mundo aí. Um abraço para Alvinho, Antônia, para Aurélio. Grande. Um beijão para todo mundo. Quando alguém posta no grupo que está tomando uma, você se dana. Por quê? Pois bem, né? Porque o álcool imunodeprime, Beto. O álcool imunodeprime, assim como o cigarro, né? O cigarro, tem a célula que o vírus da AIDS age, chama CD4, é o linfócito T4. Ele é o centro da resposta imunológica. O cigarro baixa mais CD4 do que a AIDS. É só para você ter ideia do poder de imunossupressão que isso tem. Agora, só para a gente rir um pouquinho, eu tenho uma amiga inteligentíssima, absurdo. Aí ela é infecta também. Aí ela gosta, adora beber, né? Eu fui falar, mas até você... É para diminuir a resposta inflamatória, né? Esse é o caso, a gente não tem que diminuir também, então de vez em quando faz bem. Mas só se for bem pouquinho, de vez em quando, como a gente faz para o coração. Beleza. Realmente não é o momento. Mandar devagarzinho, né? Se for devagarzinho. Eu estou vendo que tem gente, o secretário de saúde de Kiev, Vitor Lavinsky, aliás, eu tenho assistido na medida que eu posso, um trabalho bravo, porque é um trabalho de conscientização e nem sempre a população ajuda, é um trabalho que às vezes se enxuga gelo, mas parabenizar pela coragem com quem tem enfrentado esse desafio. Adriana Besorin, Adriana Meirelles, ela, quando você falou aí da bebida, ela botou lascou. Silvinha também está aí, Silvia Rafael, enfim, tem muita gente legal que na medida que eu for, não estou escolhendo não, quando eu estou vendo passar aqui eu falo, viu, gente? Vânia, fala um pouco aí, tem um assunto que é bastante controverso, queria que você falasse um pouco sobre o uso da cloroquina, eu até anotei para não esquecer o nome. Cloroquina. Existem evidências científicas que a hidrocloroquina e a cloroquina funcionam contra o coronavírus? Nenhuma. Não tem nenhum estudo robusto que sustente seu uso. Nenhum. Ela impede a entrada do vírus na célula, é certo que sim. Mas isso a ivermectina, que é aquilo que a gente usa para piolho e usa nos animais também, e o anita, que a gente usa para verme,
Então, eles também zeram a carga viral, porém sem nenhuma repercussão clínica, nenhuma repercussão no status clínico do paciente. Então, e com o adendo de que a cloroquina, ela é um depressor cardíaco, vou falar assim, para poder todo mundo entender. Então, se você tiver qualquer lesão subaguda, ou seja, não diagnosticada, leve, ela pode agudizar. O que acontece? O vírus, quando ele faz a sua forma grave, ele faz miocardite com frequência. Miocardite é uma inflamação no coração. Com frequência. Aí você dá uma droga cardiotóxica ainda, então não temos nada, ao contrário. Saiu um estudo do CDC, do Centro de Controle de Doença Americano, contraindicando o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Aqui a gente ainda usa. Por que ainda usa? E como medida compassiva. Compassiva vem de compaixão, naquele doente que você não tem mais nada a oferecer. Aí você usa. Mas eu tenho falado que a doença é uma doença sistêmica. Então, ela vem e ela atinge basicamente 3 pontos. O vírus invade, mas ele invade em todos os casos. E por que um é sintomático, o outro é sintomático leve, grave, o outro é gravíssimo e morre, independente do respirador? Então, porque os imunologistas veem um componente genético na resposta do hospedeiro, ou seja, eu tenho uma predisposição a ter ou não a doença. Geneticamente, é o que os imunologistas estão provando. Bom, então, se eu tenho ou não essa composição genética, então o que eu tenho que fazer? Modular a resposta inflamatória. Esse é um tripé. Diminuir a entrada do vírus é outro tripé. E a esperança da gente repousava sobre o Remdesivir, que foi uma medicação usada no Ebola e que foi modificada quimicamente, que in vitro ficou show para o corona. Em vivo não temos visto o mesmo comportamento, não temos visto no Evânia, não. Os estudos não têm visto o mesmo comportamento. Então, seria um antiviral e um modulador de resposta inflamatória. Mas como é uma doença que fere o endotélio, o que é endotélio? É a parte de dentro dos vasos, artérias e veias. Aqui é o vaso, essa parte aqui de dentro chama endotélio. Esse endotélio é protetor, ele protege de trombo, de formação de trombose. Só que o subendotélio é trombogênico, ele leva à formação de trombo. O que o cigarro, o álcool, a placa de ateroma e o coronavírus fazem? Eles ferem o endotélio protetor e expõem o subendotélio trombogênico, levando à trombose. E por isso, a gente tem que ter um antitrombolítico. Então, seria o quê, Vânia? Seria um modulador da resposta inflamatória, um antiviral e... Bom, então, enquanto a transmissão certamente de Vânia retorna, deve ter tido algum problema na conexão. Ontem a gente teve apagão lá de internet na Pituba, a gente estava numa reunião do CE e o presidente caiu. Eu tive que... Voltou. Tudo certo aí? Travou a conexão. Mas alguns debates que a gente tem realizado aqui em casa, acho que esse dá para a gente ir dialogando enquanto tomara que ela volte. Voltou, Vânia? Tudo certo aí? Tudo certo? Não. É um que envolve um binômio e eu vou fazer um esforço muito grande para, com esse assunto... Tudo certo? Com esse assunto não entrar numa dimensão que a gente quer evitar muito hoje, que é o diálogo ou o binômio entre o coronavírus e a economia, né? Porque é lógico que
a paralisação das atividades produtivas, ela produz certamente uma dificuldade do ponto de vista da captação de recurso, do volume de recurso que, sobretudo, eles são injetados na economia local, na economia estadual e nacional. E eu lembro que a gente conversou sobre isso e queria que você respondesse, talvez naquela rapidez. Como é que você enxerga a dimensão Covid-economia? Olha, Beto, se você me permite, um questionamento que eu não me permito fazer. Eu tenho 6 mil irmãos mortos, quase 500 de ontem para hoje. Então, não me permito fazer esse questionamento. Eu costumo dizer, quem viver, reconstrói. O que eu não posso reconstruir, restituir a vida de ninguém. Então, nesse momento, o foco tem que ser recuperar a vida humana, de alguma forma, clamando a misericórdia de Deus, recuperar a vida humana. Esse não é o momento de pensar na economia. Não é. Muito bem. Vânia, agora eu vi ontem uma notícia e tem gente estimulando a ingestão de desinfetante. Tem fundamento? Ai, que coisa, hein? Que nenhum, pelo amor de Deus, absolutamente nenhum. É preciso ser muito inconsequente, não ter nenhuma responsabilidade com a vida alheia, para sem ter formação médica nenhuma, chegar a recomendar qualquer medida que seja, né? Porque vai ter sempre alguém pior que ele que vai obedecer. Então, e obedeceram, né? E foram não sei quantas chamadas de emergência nesse referido país que houve essa orientação. E não sei quantas chamadas de emergência porque as pessoas obedeceram e entenderam que isso teria algum efeito nenhum, pelo amor de Deus. É um descompromisso absoluto com a vida humana, uma afirmação dessa. Tá bom. Vamos andar rápido, tem pergunta chegando aqui. Eu queria mandar um abraço para a Cris Oliveira, para Neumani. Walter César está preocupado com a cerveja dele. Danilo da Direc. Vai devagarzinho. E Rita Camargo, sua colega lá na escola, mandando um abraço. Sim, um outro grande. Bom, fala um pouco aí sobre reinfecção, porque a gente já ouviu de tudo. Eu já ouvi dizendo que quem contrai, quem é contaminado não vai mais. Hoje eu vi uma reportagem de um jogador, para quem acompanha futebol, o Dybala, que é jogador do Juventus, que falou que ele já testou 4 vezes positivo para o Covid-19. O que é Em que espaço de tempo? Em que espaço de tempo ele testou positivo? Eu só vi a reportagem por alto, porque eu não estou tendo tempo de estudar isso. Pois é, eu só faço estudar isso. E tem hora que dá um tilt aqui. Deixa eu te falar. Beto, essa ainda não temos uma resposta final, viu? O que a gente sabe é que você vai ficar positivo em torno dos 5º dia de doença, para aquele teste rápido. E para sorologias IgM e IgG, o que é IgM? Eu estou doente agora. O que é IgG? Eu estou tratado. E que você vai ficar positivo em torno do 12º dia. Ó, IgM, que eu estou doente agora, é para você estar positivo lá na frente. 2, 3 dias de doença, até 5, como é dengue, chikungunya, zika. Você imagina, 12º dia em diante. E tem pessoas que sustentam essa sorologia positiva por tempo indeterminado. Um imunologista da Unicamp, eu posso até passar para vocês a aula dele, ele disse que não temos resposta para isso, se ela vai conferir proteção ou não. Como não temos para a tuberculose, nem confere resposta. A gente pode se respor. Agora, quem é que tem a tendência? Ele diz assim, não tem tuberculose quem quer, tem quem pode, quem tem o marcador para ela. Ele diz a mesma coisa, vai ter Covid 2 vezes quem pode, quem tem receptor para a doença. E isso ainda está para se determinar. Beleza. Deixa eu lhe falar aqui, tem que mandar um abraço para Júnior Dierinho. O Júnior Dierinho está abrindo agora um negócio aqui, a República do Chefe. A partir de amanhã o bicho pega, está entregando tudo tranquilo, seguindo os protocolos sanitários. Eduardo Cruz. E você postando, né? Você postando no Zap para poder eu ficar com bem vontade durante o plantão, né? Pois é. Fala aí sobre a heparina. Usando em pacientes graves, tem resposta boa?
Boa, excelente. Essa é uma resposta, inclusive, média brasileira, tá? É uma médica paulista, pneumologista, chefe do serviço de terapia intensiva da USP, e ela observou em necrópsia de pulmão, necrópsia minimamente invasiva de pulmão de pacientes que morreram da Covid-19. E o que a gente espera encontrar num pulmão do paciente que morreu de infecção é abscesso, é pus, é resposta inflamatória. E o que é que ela encontrou? Trombo. Trombo obstruindo toda a circulação pequena, de pequenos vasos. E por isso a periferia toda infartada, porque o sangue na circulação pequena não chegava lá. Se o sangue não chega, morre, infarta. Então, aí quando ela viu isso, ela começou a observar melhor. Aí ela chegou para ver uma paciente, a paciente estava com o dedinho do pé ficando roxo. Ela aí começa a heparina, agora, dose plena. Começou. No outro dia, o pé estava rosa e a paciente tinha outro estado geral pulmonar. Já começava alguma resposta e começava o desmame de drogas para sair da ventilação. Foi daí que a doença passou de ser uma doença pulmonar para ser uma doença hematológica, sistêmica, de pequenos vasos. Tudo bem. Multifacetária, né? Acho que a gente vai ter que correr porque tem pergunta demais. Eu queria mandar um abraço para Erasmo Sampaio. Erasmo Sampaio é o patrocinador do meu álcool em gel, lá na Fórmula. Aqui não tem QR Code, mas tem um bocado de patrocinador. Tem um bocado de gente também assistindo a gente aí, ó. Juninho Fernandes, filho de Tia Nil, de tio Luiz. Tia Nil está assistindo, Tia Beth está assistindo, tem uma galera assistindo aí. Uma pessoa positiva à Covid-19, assintomática, após 14 dias, repete o exame? A rigor deveria, né? Se nós tivéssemos insumos para isso, 2 testes rápidos em menos de 24 horas era que daria a certeza da negativação. Mas não temos insumos para isso. Então, ela pode retornar ao trabalho de máscara, contando sempre assim, eu sou positiva e o outro também. É desse jeito, esse é o único jeito que a gente tem de interromper essa cadeia. Eu sou positiva e o outro também. Agora, sim, mas eu já tive, continue de máscara. Mas a pessoa que sem nenhum sintoma há 3 dias e completou os 14 dias, pode voltar para o trabalho, botando a máscara, ou uma situação ideal seria 2 testes rápidos em menos de 24 horas. Isso também daria um atestado de que está negativo no momento, porque não temos a resposta ainda se teremos uma nova onda. Gente, essa é a resposta de hoje, dia 29, perto de 20 horas. Pode ser que isso tudo mude daqui para amanhã. Nós temos uma doença nova, que as informações chegam galopantemente. Muito bem. Tem que mandar abraço para Mário Sérgio e Larissa, estão lá em Cruz das Almas. Você está vendo que você está internacional, né? Sim. Tia Conceição, Tia Conceição está lá em Santa Amaro assistindo a gente, com a galera de lá. Um abraço para o povo de lá. Travou de novo. Para que volte. Voltou. E o povo de Amargosa, tem uma galera de Amargosa aí, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Valmir Sampaio também, nessa expectativa. Então, enquanto retorna, eu vou listar aqui algumas coisas para que a gente... Tem gente de Brumado também, estou vendo aqui, Norma Celeste ligada aqui, muita gente antenada nessa sua exposição. Aliás, Vânia, para ela topar fazer essa live, demorou muito. Tanto que o primeiro live saiu bastante poluído, porque quando ela topou, aí eu falei, Tiago, faz logo a live para ela não correr. E aí a gente fez, porque ela se considera alguém de bastidor, alguém que quer trabalhar no bastidor. Nasci para o bastidor. Mas esse momento tem que mostrar a cara no sol. Realmente, vocês me convenceram. Vocês me convenceram, né? De que não seria autopromoção, e sim uma oportunidade de tirar dúvidas, de levar um conhecimento um pouco mais leve, mais cristalino, para que as medidas fossem realmente levadas a sério. E foi nessa função que eu vi. Beleza. Deixa eu lhe perguntar um pouco aqui sobre vacinas. Eu li ontem que existe uma expectativa, acho que essa é a grande esperança da humanidade, né? Que é a produção de uma vacina. Eu vi ontem que
tem uma reportagem que cientista de Oxford prevê vacina para setembro. Alegra a gente aí. É muito precoce, Beto. A vacina mais rápida do mundo, em tempo recorde, porque o ebola, ela não tem essa contaminação que o Covid tem, mas o Covid mata em torno de 5%, ela mata mais de 80%. Então, é uma doença gravíssima, é uma calamidade internacional e mata de forma dramática, sangrando, né? Então, o que acontece? Recorde, trabalhando o mundo todo trabalhando, foram 2 anos. Foram 2 anos. Então, assim, eu realmente não acredito em nada em menos de 1 ano e meio. Sei que está caminhando a passos largos, sei que a Alemanha já está com alguma previsão de testar em humanos em setembro, sei de tudo isso. Agora, assim, conhecendo a história da vacinação na infectologia, acho difícil termos uma vacina até 1 ano e meio. Por isso, temos que investir na prevenção e estudar muito a terapêutica. Muito bem, vamos para o bate-bola que a gente está indo para os 10 minutos finais. Tem Bora. gente de... Eu não estou conseguindo anotar o nome de todo mundo, mas aqui, Lajeado de Tabocal, salvo engano, é a secretária de Saúde, está antenada com a gente. Contendas do Sincorá, Olá, Tom Sincorá está mandando um Contendas! abraço aí. Olá! Vânia, o Covid, aliás, é uma dúvida que eu acho que paira todo mundo, né? Ela é uma doença Sim. que atinge só o sistema respiratório? Não, ela é uma doença sistêmica, de todos os órgãos e sistema. Ela age em todos os pequenos vasos, todos. Então, o trato gastrointestinal, cada dia mais vemos manifestação. O paciente perde o apetite, ele não sente cheiro, ele não sente gosto, anosmia, ou ele sente um gosto estranho na boca, de ferro na boca, digeusia é o nome disso, hiporexia, anosmia e digeusia. Um episódio de diarreia antes de começar a ficar com febre, com dor de cabeça, prostração, pele, aquele rasgo cutâneo com coceira que a gente vê no final da dengue, no 5º dia de dengue, ela pode abrir o quadro assim. E temos manifestações já cerebrais, essas de pequenos vasos. Ontem, inclusive, a propósito, internei uma paciente assim, fiz a TC de tórax e mandei para o líquor, porque não tinha comprometimento ainda no pulmão, mas a dor de cabeça dela não passou com tramal, morfina, decadron. Chamei o anestesista e pedimos um líquor para fazer a sedação. Você já falou do que é o colapso, já explicou didaticamente, inclusive, o que é o colapso, dado o sistema de saúde, né? E, aliás, você deu o exemplo do sanitário, foi que eu... Por favor, Roberto, por favor. Então, eu vou me permitir, porque eu posso, né? É você ter um banheiro só em casa e 3 pessoas precisarem ir no sanitário. O colapso da saúde é isso. É você ter... Com diarreia, né? Com diarreia. Com diarreia, aí você completou. Então, urgência. Urgência. Então, é você ter o sistema todo lotado e não poder entrar mais ninguém. Então, é esse o colapso. Você ter que escolher, ser Deus para escolher, é esse que vai morrer. Isso é o que pode haver de mais cruel na carreira médica. É você ter que escolher qual é o paciente, que critério. Por que ele é mais velho e ele tem que morrer? Por quê? Então. Por que minha mãe, que é super produtiva, lúcida e orientada, tem tanto para dar? Por quê? Entendeu? Qual é a previsão do nosso pico, Vânia? Final de maio. Os números indicam que final de maio. Estamos começando, viu, Beto? Estamos começando. Diferente do que acontece em São Paulo, no Ceará, em Manaus, nós estamos começando. Ontem eu cheguei do plantão pedindo a Deus, quase que eu chamo o SAMU para me trazer para casa. Mas, beleza, assim, estamos começando. Os estudos parecem que ainda não são bem conclusivos, mas acho que era bom você dar as dicas sobre Covid em animais. Eles têm também a possibilidade de nos contaminar? Então, parece que nós contaminamos a eles. É o que a gente tem do CDC, um estudo pequeno mostrando que humanos podem contaminar seus pets. Então, os pets devem usar máscaras também. A propósito, já vende máscara para pet, inclusive da 3M. E também, em gatos, a gente já tem caso até local, de um filho
de 4 patas de um infectologista nosso que fez o Covid, né? Pegou dele. Ele fez a forma leve da doença, pegou ele, depois testou. Agora, se esses animais podem transmitir para humanos, isso não tem conclusão ainda. Está em estudo. Bom, mas fica o alerta, né? Isolamento social para os seus pets, viu? Isolamento social para os seus pets e uso de máscaras quando precisar sair. Eu queria lhe falar sobre um assunto também que é sempre controverso, sobretudo na medida que existem hoje vários epidemiologistas no universo. Na família, né? A gente fala muito de subnotificação. Eu poderia talvez dizer que existe. A minha pergunta para você que está na linha de frente é que se essa subnotificação ela é intencional ou porque não existe a capacidade da gestão da saúde captar essa demanda. Esses dados, Isso. E só para você ter ideia, para eu tratar um paciente com Covid grave, na hora que eu peço o exame, eu tenho que preencher 4 formulários manualmente. Um para influenza, um para notificação de HIV, um que é para fazer sorologia e outro que é para suave. Você perde mais tempo do que avaliando e prescrevendo um paciente grave, prescrevendo isso aí. Aí isso vai ser transportado para o Ministério para ele compilar e dar o resultado final. Olha, epidemiologicamente, subnotificar dados numa pandemia é crime de guerra. Você pode ser julgado por um tribunal internacional, é Interpol. Então, realmente não acredito em subnotificação intencional. Acho que é o sistema que precisa melhorar mesmo. Isso tinha que ser no sistema, via sistema puxar os dados e enviar na hora para fazer a compilação imediata. Mas estamos muito longe disso. Demais. Demais. Para nós, seria a glória. Deixa eu pegar um comentário rápido seu. E vou fazer um esforço também para não especificar isso no viés político. A gente estava vivendo e ainda vive algum momento em que a dimensão pública ela estava sendo descartada porque, ao juízo de alguns, ela era ineficiente, era ineficaz. E vivíamos um desmonte do SUS em bom português. Esse coronavírus acabou revelando que as universidades é que está estudando e produzindo ciência, os institutos de pesquisa... A Fiocruz, os institutos de pesquisa... Se não existisse uma caixa econômica, a gente não teria como dar vazão a todo esse processo da descentralização de recursos para a galera que precisa. Então, acho que também a gente precisa aprender nessa dimensão. Queria que você fizesse um comentário. A gente já está acabando, né? Para tristeza, por causa do tempo, porque a gente tem um monte de pergunta aqui, viu? A Covid, né? Como toda doença, se ela é diagnosticada mais cedo, mais chance a gente tem, não? Difícil, viu? Difícil. Bem difícil, Beto. Porque, assim, se ela é diagnosticada cedo, você não vai para emergência. Vai fazer o que lá? Se você está só tossindo, sem dispneia e com febre, ou com dor no corpo, vai para lá pegar a Covid? É o lugar mais contaminado que existe é o hospital. Escuta, e eu não tenho nada para te oferecer além de sintomático. Hoje, terapeuticamente, nada para te oferecer além de sintomático. Ou se você me disser, Vânia, eu não estou comendo nada, não consigo nem beber, a garganta está doendo, dá uma hidratadinha, fazer alguma coisa para dor, ou alguma coisa para o enjoo e mandar para casa para escrita oral. Quando é que o paciente deve ir, Beto? Febre alta, mantida por mais de 3 dias, ou desconforto respiratório. E o que é desconforto respiratório? Todo paciente sabe dizer, Vânia, eu estou fazendo força para respirar. Não é a mesma coisa. Eu sinto minhas costas doer, eu faço força para respirar. Então, aí sim, aí está na hora de ir, aí está na hora de tomografar. A depender de quantos % de vidro fosco tem nesse pulmão, ele vai ficar internado ou não, em unidade aberta ou fechada. Caiu esse negócio de intubação precoce, quanto menos intubar, melhor, porque o tubo lá dentro leva a reação inflamatória, que junto com a reação inflamatória do Covid, acaba deixando o paciente com doença pulmonar crônica depois, né? É um paciente para reabilitação pulmonar depois disso. Então, a tentativa é que o paciente vá o mais cedo possível, mas assim, nesses critérios,
Porque não adianta ele ir com uma doença leve. Doença leve é sintomático em casa. Hidratação, boa comida, deitar, dormir, ficar em quarentena, tomar remédio para dor, para o enjoo, para proteger o estômago. E only. Antônia Lúcia está reclamando do meu copo. É porque, ó, eu vesti roupa de ir para missa, botei azarrô para fazer a live com você aqui, para ficar no top. Viu? Mas nós temos mais 4 minutos. Eu queria, encerrando, para deixar você também concluir, agradecendo a você. Dizer sem rasgação de seda, você é um orgulho para todos nós da família, a médica geral para todo mundo, pela sua competência. Bom, graças a Deus. Mas, sobretudo, pelo seu compromisso, pela sua solidariedade e pela sua coerência. Eu vou falar mais só uma coisa. Vânia, quando aconteceu logo esse processo, ela abriu mão de um de seus portos seguros. Ela disse, olha, tem que tirar Manhã lá de casa. E eu sei que Manhã é um porto seguro para a Vânia. Ela acabou abrindo mão e me presenteando. Estou convivendo com Manhã e acho que eu não vou devolver mais. Estou arriscada a perder, porque ela está gostando muito. Só me diz assim, aqui tá é bom, viu? Aqui tá é bom. Pois é, eu queria então deixar esses 3, 4 minutos para que você pudesse dar uma geral, uma abordagem naquilo que a gente não perguntou. Tem muitas perguntas, tem uma pergunta aqui, falar sobre tirar ou não barba. Então, você tem esses 3, 4 minutos. Se a live cair, ela vai cair intencionalmente, porque o tempo todo é seu. Ok. Eu que agradeço, Beto, o convite e a experiência maravilhosa que é de dividir qualquer coisa com você, pela sua inteligência, pela forma que você conduz suas coisas e sua vida. Eu aqui digo que é uma honra para mim fazer parte dessa família, uma honra mesmo, porque a gente sabe, né, que nossa mãe nos criou para Deus e nos ensinou desde sempre que os dons ou os talentos que temos, Deus nos deu para colocar a serviço, nunca para que nós sejamos exaltados. Então, assim, que todos os talentos que Deus nos deu, de falar, de escrever, de estudar, de ter saco, de ser CDF, como o povo me chama, né? De ter saco de ficar 8, 10 horas sentada estudando, que todos esses talentos que Deus me deu estejam sempre, 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 sempre a serviço do ser humano. Porque sem isso, nada tem sentido, nada tem sentido. E aí, gente, eu queria parabenizar quem faz o isolamento e o distanciamento, o confinamento social. Eu queria pedir que convença seu vizinho, que convença quem passar por você. Convença. Difícil, gente, é ficar numa UTI sozinha, sem nenhum acompanhamento, sem saber se está vivo no dia seguinte. Isso é muito difícil. Ou ter um parente seu, um ente muito querido seu lá. Ficar em casa é um momento de refletir, de pensar nesse momento, pensar em atitudes, redefinir valores, ler livro, ver série, arrumar guarda-roupa, livro, seja lá o que for. Tem coisa para a gente fazer em casa, ficar em casa, que a gente usa esse momento como um momento de revisão de vida, que jamais, jamais a gente deixe o marasmo tomar conta disso. Esse é um momento de crescimento em todos os sentidos. Em todos os sentidos, de mudança de atitude, de mudança de valores. Estamos diante de uma doença que quebra paradigma, ninguém sabe nada. Você tem uma insuficiência respiratória e não vai poder usar corticoide, não vai poder nebulizar, porque isso aerolisa o vírus. E a gente ficou assim, desesperado para ver quais são as alternativas. Hoje já desenvolvemos um ou dois, mas no começo, lá atrás, em março, quando chegou, meu Jesus, que desespero. Noite sem dormir, estudando, discutindo com colegas para ver qual era a alternativa. Aí a doença vem e diz assim, não, quem teve dinheiro para ir para a Europa, para os Estados Unidos, foi quem teve para ir para esse lugar e pegava do mesmo jeito e arrasava e não tinha plano de saúde bom, não tinha hospital bom, não tinha intensivista top, não tinha nada. E aí ela vem perigosamente se espalhando nas classes mais pobres, né? E tanto aqui como nos Estados Unidos, os estudos mostram que os negros morrem mais. Multifatorial, né? Eu ia perguntar isso. Nos Estados Unidos eles não têm SUS. Isso já é o calabouço, né? Aqui pelo menos temos o SUS. Na Bahia temos um SUS que se preparou, né? O hospital espanhol foi reaberto.
só para Covid, o Ernesto é só para Covid, o Cotumai é só para Covid. Quer dizer, ele se preparou com 1.000 leitos de UTI para o SUS, para a demanda do SUS. Isso é muito importante. Vi médicos criticando isso. Oh, o hospital foi feito e está lá as moscas. Claro que tem que estar. Tem que esperar pronto. Agora já tem muita gente lá. E nesses todos. E é para ser assim. Agora, cada um a seu tempo. Vamos devagarzinho, vamos ficar em casa. Para a gente ter a forma leve da doença. Para cada um ir na sua vez. Para na vez que a gente precisar, e se precisar, ter um leito lá para nós. Então, é